Luiz Castro no Corinthians pro lugar de Ramon Dias, vídeo de hoje do canal do Nicola, comenta a especulação e fala também do São Paulo. Tricolor cogita a possibilidade de um reajuste no seu patrocínio Master para 2025, você vai saber a resposta. Quero falar também sobre um enorme tabu do Corinthians para com o Palmeiras, adversário da próxima segunda-feira, mais de 1000 dias sem que o Palmeiras perca para o seu adversário. Bora te contar também sobre a treta entre Mano Menezes e Marcelo. Bicho pegou no jogo do Fluminense. Preciso te atualizar ainda sobre o irmão de Lucas Paquetá, que acabou sendo preso e solto horas depois. Cruzeiro anunciando o maior contrato de sua história com fornecimento de material esportivo. Tem também ingressos à venda para a grande final, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas, patrocinadora oficial da Champions e do programa do Nicola. Na tela com as minhas sugestões para sábado e domingo, começando com esse sábado, estou fazendo uma múltipla de 4 jogos no futebol internacional, imaginando a vitória do Benfica contra o Farense, do Bayern de Munique contra o União Berlim, do Manchester City contra o Bournemouth e do Liverpool diante do Brighton. A cotação ficou bem legal, R$ 3,52, estou colocando R$100 para voltarem R$ 352. Tem mais uma múltipla agora no futebol nacional, imaginando a vitória do Bragantino contra o Cuiabá, do Atlético Paranaense contra o Vitória e do Santos diante do Vila Nova. Se essa combinação der certo, os meus R$30 se transformam em R$143. Para completar, queria destacar que nesse domingo tem a primeira partida final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Vitória do Fla paga 1,83, empate 3,40, vitória do Atlético 4,75. Para fazer sua fezinha na Bet365 é super simples, link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Importante lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com muita responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que recebe na tarde desse sábado o Vila Nova dentro de casa, uma vitória associada a um empate do Ceará contra o Avaí nesse domingo no Castelão. Classifica, garante matematicamente a volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem 99% de chances de acesso e vai lutar nas 4 rodadas finais da Série B pelo título da competição. Já o Vasco pega o Botafogo na próxima terça-feira em jogo do Campeonato Brasileiro com excelente retrospecto no Newton Santos desde que o estádio passou a ter grama artificial. São 4 jogos com 3 vitórias e só uma derrota. Derrota para o Botafogo, uma das 3 vitórias contra o próprio Botafogo. O Vasco também venceu o Fluminense na casa do Botafogo outras 2 vezes. Bora falar agora sobre Jorge Jesus, o técnico do Al Hilal cornetou Dorival Júnior, o comandante da seleção. Pro JJ é um absurdo que o Renan Lodge não esteja sendo convocado para a seleção brasileira. Na avaliação do técnico português, o Lodge é o melhor lateral esquerdo em atividade. Não por coincidência, Renan Lodge joga no Al Hilal do Jorge Jesus. Bora te contar agora sobre os ingressos à venda para a grande final da Libertadores da América entre Atlético Mineiro e Botafogo, jogo marcado para 30 de novembro no Monumental de Núñez. Nessa sexta-feira que passou, a Conmebol passou a comercializar os ingressos para as categorias 1 e 2. Categorias para espaços no estádio onde as torcidas serão mistas, não há divisão de torcedores, e cujos ingressos também são mais caros. Você pode adquirir para a categoria 1 ingressos de R$ 1.980 a R$ 2.260. Já a categoria 2 tem ingressos de R$ 990. Os ingressos estão sendo vendidos no site tickets, no plural, .conmebol.com. Importante lembrar que os ingressos destinados a torcedores do Botafogo e do Atlético começam a ser vendidos na próxima semana sob responsabilidade dos clubes e devem custar de R$ 352 a R$ 990. Cerca de 22 mil ingressos serão repassados para cada um dos clubes. Como a gente tem um estádio com capacidade para 83 mil lugares, não deveremos ter grandes problemas para aquisição das entradas. Você, torcedor do Galo e do Botafogo, vai a Buenos Aires para assistir ao jogo?
Se fosse a minha Portuguesa, certamente eu estaria. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que renovou o contrato com seu fornecedor de material esportivo Adidas e assegura tratar-se do maior contrato já assinado na história do clube quando o assunto é fornecimento de material esportivo. Nessa sexta-feira, o Cruzeiro anunciou a extensão do vínculo com a Adidas, que terminaria em 2025 para 2030. Os valores não foram revelados, mas há a garantia de que o Cruzeiro fez um grande negócio. É bem verdade que o contrato que estava em vigência não era dos melhores. O Cruzeiro tinha direito a um pequeno percentual, um valor muito baixo, fixo por temporada. Todo o restante atrelado a número de vendas, royalties. Cada camisa vendida do Cruzeiro, ou cada produto vendido do Cruzeiro, tinha um percentual destinado à Raposa, e esse percentual ia aumentando de acordo com o volume de vendas. Se o Cruzeiro atingisse, por exemplo, 5 milhões de reais com vendas, os 25% de royalties passariam para 28%. Se o valor ultrapassasse 8 milhões de reais por temporada em vendas, esse percentual chegaria a 32% e por aí vai. Ainda estou em busca de mais detalhes sobre esse contrato. Que dá para dizer é que a Adidas seguirá fornecendo material esportivo para o Cruzeiro até 2030, time profissional, categorias de base e também futebol feminino, parceria que havia começado em 2020. Bora falar agora sobre o irmão de Lucas Paquetá, jogador do West Ham, que se envolveu numa confusão. Ele chegou a ser preso nessa sexta-feira e horas depois solto. Tudo porque o Matheus Paquetá, como é chamado o irmão do Lucas Paquetá, que já foi jogador, chegou a atuar na Tombense em 2022 e nesse momento atua apenas naqueles campeonatos de X1, 1 contra 1. Ele foi localizado como alguém que estava com o carro roubado do Hugo, lateral esquerdo do Botafogo. A treta começa na quinta-feira. O Hugo, jogador do Botafogo, teve seu carro roubado e horas mais tarde, assaltantes tentavam extorquir 60 mil reais do Hugo. Nessa sexta-feira, a polícia localizou o carro do Hugo em um condomínio na Barra da Tijuca. Quando eles foram cruzar a entrada desse carro no condomínio, perceberam que o carro estava no apartamento onde mora o Matheus Paquetá, o irmão do Lucas Paquetá. O que fizeram? Pegaram um carro e levaram o Matheus e um amigo dele que estava no apartamento para a delegacia como pessoas presas. O Matheus jurou inocência e afirmou que estava ajudando o Hugo na recuperação do carro. Essa informação, essa declaração foi confirmada pelo Hugo. Desde quinta-feira à noite, o Matheus, por conhecer pessoas que poderiam ter roubado o carro, passou a trabalhar para a recuperação do veículo. Foi isso que aconteceu. Ele, inclusive, foi solto. Na noite dessa sexta-feira, o Hugo prestou depoimento e a polícia vai seguir investigando em busca dos assaltantes e também das pessoas que tentaram extorquir 60 mil reais do lateral esquerdo. Só para lembrar, Lucas Paquetá, o irmão famoso da família, é alvo de uma investigação feita na Inglaterra que pode até bani-lo do futebol, tudo por conta de uma suposta participação em esquema de apostas esportivas. Hora de falar sobre o Palmeiras, que enfrenta o Corinthians na segunda-feira. Derby super importante na Neoquímica Arena, o Palmeiras lutando pelo título do Campeonato Nacional e o Corinthians lutando para deixar de vez a zona do rebaixamento. Mas há um tabu nesse clássico, e o tabu é muito favorável ao Palmeiras. Verdão não perde para o rival há mais de 3 anos ou 1.134 dias. Desde 25 de setembro de 2021 que o Corinthians não vence o Palmeiras. Desde então foram 8 confrontos, com 5 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Retrospecto do Palmeiras contra o Corinthians tem sido muito bom em todos os últimos anos. Essa, inclusive, é a maior sequência invicta no século contra o Corinthians. O Verdão não havia conseguido uma sequência tão grande. E é também a segunda maior sequência de invencibilidade na história do Clássico. Só perde por um período de 1930 a 1934, quando o Palmeiras chegou a ficar 12 jogos sem perder para o grande rival. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua projeção / previsão para a decisão da próxima segunda-feira. Corinthians vence? Dá Palmeiras ou dá empate? E eu tô achando que esse jogo tem uma cara de empate, embora o resultado seja ruim para os dois times. Palmeiras porque vai permitir ao Botafogo abrir ainda mais vantagem e o Corinthians que com o empate pode voltar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar agora sobre a treta entre Mano Menezes e Marcelo. O técnico e o lateral esquerdo do Fluminense se estranharam no finalzinho da partida que terminou empatada em 2-2. O Fluminense recebeu o Grêmio com o Maracanã lotado, vencia por 2-1 até os acréscimos quando saiu o gol aos 54 minutos da etapa final em cobrança de pênalti do Reinaldo.
A treta acontece aos 46 minutos do segundo tempo. O Fluminense vencia por 2-1 e o Mano Menezes decide colocar o Marcelo em campo. Ele tiraria o Lima e colocaria o Marcelo para jogar no meio-campo, como já havia acontecido nos últimos treinos. Mas a gente percebe o Mano chega para lá com o braço no Marcelo e o Mano desiste da substituição. O Marcelo acaba não entrando. Depois da partida, o Mano Menezes, em entrevista coletiva, admite que não gostou daquilo que tinha ouvido falar o Marcelo e desistiu da substituição. Quem entra é o John Kennedy, e aí, por coincidência ou não, sai o gol do Grêmio um pouquinho mais tarde. Consegui descobrir o que o Marcelo falou ao Mano Menezes que o incomodou tanto. O Marcelo disse duas coisas: não fala mais comigo, primeiro pediu o Marcelo, e depois não me encosta, para de fazer média com a torcida. O Mano Menezes ficou revoltado com as duas frases do Marcelo, decidiu não colocá-lo em campo e deve haver uma reunião nesse sábado na reapresentação do elenco, onde a coisa vai precisar ser resolvida. Seja com a rescisão do contrato do Marcelo, com o afastamento do jogador ou, quem sabe até, com a demissão de Mano Menezes. O presidente do Fluminense tentou colocar panos quentes nessa história. Mano e o Marcelo acabaram não se encontrando depois da partida porque o Marcelo foi sorteado para um exame antidoping. Na volta dele, o Mano já havia conversado com o elenco do Fluminense que estava se dissipando do vestiário do Maracanã. Resultado de empate muito ruim para o Flu, que segue ameaçado pelo rebaixamento. O time é o 12º colocado com 37 pontos, são só 3 de vantagem em relação à zona do rebaixamento, com o detalhe de que o Fluminense já abriu a rodada, todos os outros times ainda jogam. O Grêmio numa situação um pouco melhor, 11ª colocação com 39 pontos conquistados. Os gols da partida: o Bright White abriu o placar para o Grêmio, o John Arias empatou, o Cauã Elias virou e o Reinaldo, com esse gol que eu contei de pênalti no finalzinho, praticamente no último lance, acabou por assegurar o empate para o tricolor gaúcho. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero contar para vocês se existe alguma chance de reajuste no patrocínio Master do São Paulo para 2025. Essa pergunta foi feita por alguns torcedores do São Paulo diferentes durante o programa do Nicola, que acontece de segunda a sexta-feira aqui no canal, a partir das 7 da noite. Levei essa questão para o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo. Perguntei: Toni, existe alguma chance de o São Paulo conseguir um reajuste no patrocínio Master para 2025? E esse questionamento nasce da diferença que o São Paulo encontra para com seus principais concorrentes quando o assunto é financeiro. O São Paulo hoje tem 52 milhões de reais por temporada fixos no acordo com a Superbet. O Flamengo tem 105 milhões da PixBet e terá um reajuste para 115 milhões no ano que vem. O Corinthians conseguiu fechar com a Esportes da Sorte por 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras discute com a Sporting Bet um contrato de no mínimo 100 milhões de reais por ano. Ou seja, São Paulo tem um contrato que equivale a metade, ou até menos da metade do que os seus principais concorrentes. O Eduardo Toni assegurou que não existe nenhuma negociação para reajuste do contrato com a Superbet. O tricolor entende que não tem como reajustar um valor que havia sido combinado recentemente. O contrato com a patrocinadora Master do São Paulo só termina em 2026. O que o São Paulo alega é que esses 52 milhões de reais podem se transformar em 75 milhões com metas estabelecidas no contrato. Todas as metas atreladas à performance do time. Por performance, entenda títulos. Se o São Paulo conquista todos os títulos, o contrato salta de 52 para 75 milhões. Se o São Paulo bate algumas das metas de títulos, pode alcançar cifras um pouco superiores aos 52 milhões de reais. De qualquer forma, com todas as outras propriedades do uniforme tricolor, São Paulo estima ser capaz de faturar perto de 130 milhões de reais por ano, cifras muito superiores a qualquer outro momento da história do São Paulo. Bora fechar o vídeo com a informação mais importante do fim de semana: uma suposta negociação entre Corinthians e Luiz Castro. Você lembra do técnico português que dirigiu o Botafogo no ano passado, era líder do campeonato quando ele aceita uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, certo? Ele caiu, foi demitido do Al Nassr algumas semanas atrás e está desempregado. A primeira informação que surge nessa sexta-feira é de que Luiz Castro foi sugerido, oferecido ao Corinthians. Confesso que achei estranho. Luiz Castro tem um tamanho tal que não lhe permite ou não necessita que ele seja sugerido ou oferecido. De qualquer forma, a notícia era de que Corinthians e Luiz Castro negociavam um acordo para 2025, mas que diante do mau momento do Corinthians,
eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Corinthians tentaria convencer o Luiz Castro a assumir o time agora, depois da partida da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, derby super importante para o técnico Ramon Dias. Conversei com duas pessoas do Corinthians e ambas não quiseram responder ou confirmar as negociações, o que me faz imaginar que sim, Luiz Castro é alvo do Timão para a próxima temporada. Convencê-lo a assumir o Corinthians por agora é das missões mais complicadas e a questão financeira nem é o maior problema. O Luiz Castro e sua comissão técnica ganhavam no Botafogo 2 milhões de reais por mês. Ramon Dias e seus auxiliares custam ao Corinthians 1,5 milhão de reais mensais. Diferença de 500 mil para um clube com tantos problemas financeiros como o Corinthians, isso não vai ser o definitivo, o fator primordial. A questão é convencer o Luiz Castro a assumir o Corinthians na reta final de um campeonato em que ele corre sério risco de rebaixamento. Para o Luiz Castro seria muito mais cômodo assumir qualquer clube de futebol no Brasil ou no mundo no início de temporada, com a possibilidade de fazer o planejamento, a montagem do elenco. A percepção que eu tive a partir da recusa de duas pessoas do Corinthians para responder se negocia com o Luiz Castro é de que está muito difícil convencê-lo a vir trabalhar nesse exato momento. Até porque, em caso de rebaixamento, é o nome do Luiz Castro que será lembrado eternamente. Olha, o técnico do rebaixamento em 2024 foi Luiz Castro. Muitas vezes esquecendo até outros técnicos que passaram durante a campanha horrorosa do Timão. Não existe otimismo no Corinthians em relação a um acerto com o Luiz Castro, mas ele é um alvo preferencial para a próxima temporada. Se o São Paulo, se o Corinthians conseguir a permanência para a Série A, tratativas ficariam menos complexas. Nicola, mas se o Corinthians perder para o Palmeiras na segunda-feira, Ramon Dias será demitido? Essa é uma possibilidade real, mas Fabinho Soldado e Augusto Melo preferem ter um outro técnico já escolhido e até acertado para essa eventualidade, para que o Corinthians possa ter, nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, alguém à altura do atual elenco. Quero que você use o espaço para comentário, primeiro para dizer o que você pensa a respeito do nome do Luiz Castro, depois sobre a situação de Ramon Dias. Já comenta aí tudo o que você pensa, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde com outras notícias. Tchau!